Esse paper ele tem como tema a legalidade da cláusula de responsabilidade civil em caso de traição nos contratos de namoro. A equipe é composta por mim, Namar Pedreira, Ícaro Michel, João Pedro, José Neto, Luan Castro e Matheus Moura. Esse trabalho, esse paper, a legalidade da cláusula de responsabilidade civil nos contratos de namoro, ele se funda basicamente pela possibilidade de existir os contratos atípicos tipificados lá no artigo 425. O artigo 425 do Código Civil ele traz justamente, expressa a possibilidade de existir um contrato atípico. O que seria esse contrato atípico? É um contrato que ele é diferente dos contratos, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de união estável, no caso, em se tratando de relacionamento, união estável e contrato de casamento. E ele tutela basicamente as liberdades dos entes contratantes. O contrato de namoro ele tem a ideia, a finalidade precípua de resguardar o patrimônio daqueles que assinam esse contrato. E aí, dentro desse contrato, nós temos a seguinte indagação: já que ambos os contratantes eles assinam um contrato visando proteger, tutelar o seu bem jurídico, propriedade, dentro desse contrato seria possível estipular uma cláusula penal? Seria possível introduzir uma cláusula que puna um dos contratantes que porventura venha a ter conjunção carnal ou qualquer outro tipo de relacionamento afetivo amoroso com outro que não aquele dentro da relação? E esse contrato de namoro ele tem três características principais. Ele é atípico, ele é declarativo e ele é normativo. Ele é atípico porque ele não é disciplinado por nenhuma lei e tampouco ele está tipificado no Código Civil, e por isso ele é um contrato atípico. Ele é declarativo porque ele é um contrato de declaração de vontade das partes. E é normativo porque ele se torna lei, assim como Fábio Lyoa diz, que o contrato ele forma lei entre as partes. E lembrando aqui também o Pacto Sunt Servanda, que diz que o contrato ele forma lei entre as partes. Daí o contrato de namoro ser esse instituto, esse instrumento do direito civil, criado para tutelar justamente a propriedade e as liberdades dos contratantes que estão em namoro. Finalidade do contrato de namoro. Quando duas pessoas, independentes de gênero, começam a se relacionar de forma pública, contínua e duradoura, pode ser chamado de namoro, estado que não tem base legal na nossa legislação. Porém, um longo período de tempo de convivência nessa relação pode ser confundido com união estável, que é regulado pelo artigo 1723 do Código Civil, podendo trazer várias consequências para o casal, como partilha de bens, direito à sucessão e direitos alimentícios. O contrato de namoro tem a função de afastar essa confusão e suas consequências, servindo assim como prova material que aquela relação não tinha a intenção de constituir família, e além disso pode ser usado com outras finalidades, como resguardar em suas cláusulas os bens de cada um, mas permitindo os alimentos em caso de separação, ou ainda versando sobre cláusulas de convivência que devem ser seguidas pelo casal. Este tipo de contrato não tem uma forma prescrita em lei, mas recomenda-se constar no contrato a data de início da relação, a negação expressa da vontade de constituir família, a ordem expressa de não intenção de conjugar esforço para adquirir patrimônios comuns, a abdicação dos direitos aos alimentos e herança, e, se possível, a data de validade do namoro, a declaração expressa de que ali constitui-se apenas um namoro. Todavia, a cláusula que não podem constar, em hipótese alguma, em contratos desse tipo, como a cláusula de responsabilidade civil em caso de traição no namoro. Ou seja, se uma das partes tiver relações sexuais de qualquer gênero com outra pessoa que não seja seu parceiro, ele deverá pagar uma quantia em dinheiro como compensação à parte traída. Essa proibição se dá porque essa norma é contrária aos princípios gerais do contrato, como os limites do princípio da autonomia da vontade, expresso na parte geral do Código Civil, ou o princípio da função social do contrato, e o princípio da boa-fé contratual, além de ser uma cláusula extremamente abusiva, que limita direitos fundamentais do ser humano, tais como a dignidade humana, a liberdade em sentido amplo, a liberdade sexual, entre outros direitos.
Como nosso colega expôs, uma cláusula de responsabilidade civil decorrente de traição em um contrato de namoro é uma cláusula abusiva. E é abusiva, inclusive, por ofender alguns direitos e princípios. Eu e outros colegas vamos debruçar essas motivações, esses princípios e esses direitos fundamentais que são violados através dessa cláusula no contrato. O primeiro direito a ser violado por essa cláusula contratual é o direito à liberdade sexual. Esse direito, que é inerente às pessoas, é um direito humano, cuja amplitude não pode sofrer limitações, salvo, é claro, pelos casos expressos em lei, sob pena de se caracterizar uma afronta aos direitos humanos e à própria dignidade da pessoa humana. Outro sim, ninguém pode se realizar-se como ser humano sem poder exercer o direito à sua liberdade sexual, que consiste na plena escolha do seu parceiro, é claro, com expresso consentimento, limitado apenas pela lei, podendo ser através de beijos, através de atos libidinosos ou conjunção carnal, entre outras coisas. Mas esse direito, é claro, não é absoluto, podendo ser limitado apenas pela lei nos casos claros de crime contra a integridade sexual. Salvo esses casos, as pessoas não podem limitar esse direito sob o pretexto de estar utilizando do princípio da autonomia da vontade. O segundo direito a ser violado por essa cláusula é o direito à liberdade em geral. A própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso 2º, garante a inviolabilidade da liberdade, expondo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Dito isso, apenas a lei pode limitar o agir do ser humano, podendo os contratos serem uma forma de, dentro dos limites legais, exercer a autonomia da vontade. Só que é o seguinte, quando o contrato de namoro traz uma cláusula de responsabilidade civil em decorrência de traição, não há uma limitação ao direito à liberdade sexual, indo diretamente contra a lei. E se está contra a lei, não é possível exercer essa autonomia da vontade dessa maneira. Assim, a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 41, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Por conseguinte, havendo a violação do direito à liberdade geral, direito à liberdade sexual, há por consequência um ataque direto à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil exposto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Não tem como o ser humano ser digno sem poder exercer seu direito à liberdade, sem poder exercer seu direito à liberdade sexual, sem poder escolher o parceiro com que vai exercer a sua sexualidade. Dito isso, essa cláusula é abusiva, pois é atentatória diretamente aos direitos fundamentais. Dos princípios gerais dos contratos. Como explanado pelos meus colegas, o contrato de namoro é um contrato atípico e também lícito, né? Por mais que ele seja atípico, ele tem que obedecer às regras gerais dos contratos. Quais são? O princípio da boa-fé, né? Quando as pessoas têm que agir com lealdade, têm que agir com dignidade com outra pessoa, né? Não utilizando da má-fé, que é o que esse princípio vai de encontro. Também o princípio da autonomia entre as partes, que é quando as partes têm a faculdade de poder colocar as cláusulas no contrato, tem a possibilidade de reger as cláusulas, tem a possibilidade de ver com quem quer contratar ou com qual pessoa vai contratar. O contrato de namoro possui seu principal fundamento no princípio da autonomia da vontade, que é quando as partes estipulam cláusulas que não existe em nenhum outro tipo de contrato. Todavia, o princípio que amplia essa possibilidade
de alcance das cláusulas é o mesmo que restringe com base nos princípios fundamentais, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da liberdade sexual. A lei entre as partes, né, quando as partes estipulam cláusulas para poder reger o contrato da melhor maneira possível, né, sempre prezando pela boa-fé, sempre prezando pelo princípio da função social, né? Então, nessa linha, o princípio da autonomia da vontade é um princípio geral, né, que contém a liberdade em contratar, né? Ou seja, a capacidade de escolher com quem você está contratando, né? Assim como estipulando as cláusulas em contrato. Havendo direitos fundamentais indisponíveis, né, nos contratos, as cláusulas elas podem ser anuláveis, de acordo com o artigo 104, inciso 2º do Código Civil, já que os direitos indisponíveis são objetos ilegais para a limitação através de contrato. Não poderá ser criado, né, uma cláusula contratual que aplique multa, né, ao namorado que descumpra a cláusula, né, em caso de traição, né, no contrato de namoro. Até porque fere tanto o princípio da boa-fé quanto o princípio da autonomia entre as partes. O princípio da boa-fé ele é de suma importância nas relações contratuais, pois ele exige uma conduta leal por parte dos contratantes. Tem previsão legal no artigo 422 do Código aqui tratado, Código Civil. O artigo 422 ele diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, buscando pelo equilíbrio, segurança e satisfação das partes, através de condutas que ajudam a boa relação jurídica por parte dos contratantes. O princípio da boa-fé ele deve estar intrinsecamente ligado ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade durante as negociações preliminares, a formação, a execução e a extinção do contrato. Com isso, gera-se um dever dos contratantes seguirem a boa-fé, né? Sendo que a lesão a este princípio gera um ato ilícito, merecedor de reparação por parte do sujeito que infringiu este princípio, né? Dito isso, em um contrato de namoro cujos princípios norteadores são a base sentimental e de confiança dos namorados, não necessita de uma cláusula penal de responsabilidade civil em decorrência de traição, pois o contrato em si, por si só, deve ser criado com base no dever da boa-fé. Em um contrato de namoro, cujos princípios norteadores são a base sentimental e de confiança entre os namorados, não necessita-se de uma cláusula penal de responsabilidade civil em decorrência de traição, pois o contrato, por si só, deve ser criado com base no princípio da boa-fé e confiança entre os contratantes, ou seja, os namorados, né? Colocar uma cláusula assim no contrato é por si só um ato contraditório, pois estará se criando uma confiança com base na pena pecuniária, o que é totalmente contrário à ideia de um namoro, né? Que é justamente separar o lado financeiro da relação amorosa. Dito isso, é vedado o uso da cláusula penal com multa pecuniária num contrato de namoro, pois feriria por si só o princípio aqui tratado, o princípio da boa-fé, artigo 422 do Código Civil. Tendo em vista que o artigo obriga os contratantes a agirem de forma ética e digna para um bom cumprimento do contrato, o uso dessa cláusula penal seria considerado um ato contraditório. É vedado o uso da cláusula penal com multa pecuniária no contrato de namoro, pois esta feriria o princípio da boa-fé, aqui tratado, no artigo 422 do Código Civil. Tendo em vista que esse artigo obriga os contratantes a agirem de forma ética e digna para o bom cumprimento do contrato, sendo que o uso dessa cláusula seria considerado um ato contraditório por parte dos contratantes, que visaram de forma antecipada a ação ilícita da outra parte, sendo que essa visão antecipada de ilicitude é algo inadmissível no contrato aqui tratado.
Diante da impossibilidade de cláusula de responsabilidade civil em decorrência da traição no contrato de namoro, é possível utilizar de outros mecanismos para proteger-se de uma eventual traição do namorado ou da namorada. Um desses mecanismos seria uma cláusula de extinção do contrato, que em caso de traição extinguiria a relação do namoro e todos os seus efeitos, desde a data do evento e independente da ciência da parte traída. Essa cláusula é muito útil com casais em que é possível ocorrer a dependência financeira entre um dos contratantes. Assim, por exemplo, sendo um dos contratantes dependente financeiro do outro, e o dependente financeiro seja traído no ano de 2018, só que só venha a descobrir em 2020, por exemplo. Este poderia pedir a separação e requerer a pensão em juízo, já que estaria caracterizada a união estável, em decorrência da relação pública, duradoura e com ânimos familiares, já que não há mais namoro desde 2018. Analisado a possibilidade de estipular a cláusula de responsabilidade civil por traição em seu contrato de namoro, chegando à conclusão de ser impossível a estipulação dessa cláusula por essa colidir diretamente com o Código Civil, os princípios dos contratos, a Constituição e os direitos humanos. Diante disto, fica claro não ser possível um contrato de namoro a estipulação de cláusula de responsabilidade civil, com multa pecuniária, da qual decorre da traição, por essa ser uma cláusula extremamente abusiva, inconstitucional e que fere a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da liberdade geral e sexual. Além disso, a referida cláusula fere os princípios gerais dos contratos, tais como os princípios da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.